Bom, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal explicando sobre o problema que algumas pessoas estavam enfrentando ao importar celulares, tá? E parece que o negócio está se desdobrando em mais capítulos e talvez não seja mais interessante importar smartphones. E nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre isso e sobre as possíveis alternativas. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise. Como eu falei, eu já trouxe um vídeo aqui anteriormente introduzindo esse assunto aqui para vocês, explicando o que estava acontecendo. Algumas pessoas estavam enfrentando aí algumas situações de terem comprado um smartphone lá no AliExpress e quando o smartphone chegava aqui no Brasil, ele simplesmente era barrado e a Receita devolvia o aparelho de volta para a China, tá? Só que esse problema ainda não passou e, pelo contrário, parece que tem se desdobrado em novos capítulos, tá? Recentemente eu tive um camarada que teve o celular dele barrado, é o Luan, do canal LTech. Eu peguei o print lá, que ele colocou pra gente lá no grupo, informando que o celular dele tá sendo devolvido. Na verdade, a informação não é bem essa, tá? A informação é, o aparelho pode ser devolvido ou o aparelho pode ser retido, ele pode ficar aqui no Brasil, mas com a Receita para que eles façam eventualmente algum leilão com esse aparelho, tá? Então você corre esse risco. Então a gente vai debater algumas ideias aqui do que pode estar acontecendo e qual o futuro que a gente vai ter aí diante dessa situação, se ela permanecer exatamente da maneira como está hoje e continuar a progredir nessa situação, tá? Então a gente vai bater uma ideia sobre isso. Vou deixar linkado aqui no final desse vídeo o primeiro vídeo que eu trouxe aqui no canal falando sobre esse assunto e hoje a gente vai trocar uma ideia mais forte, tá? Lembrando já o seguinte, eu tenho um grupo lá no Telegram onde eu tô sempre colocando cupons de desconto, produtos em promoção. A galera tem aproveitado bastante os descontos que tem aparecido ultimamente, então se eu fosse você, participava. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? E eu também tenho uma página lá na Amazon onde eu indico várias listas de produtos para vocês dar uma conferida, link na descrição e no primeiro comentário fixado também. Fechou? Bom, recadinho dado, vamos lá começar a falar sobre o assunto. A questão é a seguinte, até a presente data, hoje é dia 3 de abril de 2023. Ainda estamos enfrentando esse tipo de problema, tá? Quando a gente importa algum smartphone da China, por exemplo, do AliExpress, o que é muito comum, a galera sempre fez isso, porque o preço acaba sendo bem mais interessante, mesmo quando era taxado, e quase sempre era taxado, o aparelho ainda compensava muito mais importar do que comprar já aqui no Brasil, tá? Atualmente essa dinâmica não tá tão equilibrada assim, mas não. Primeiro porque agora está sendo devolvido, então já é o primeiro problema. E mesmo antes disso estar acontecendo, os aparelhos que vinham da China, eles acabavam ficando muito próximos com o preço praticado por alguns lojistas aqui no Brasil. Na Amazon mesmo, se você entrar lá, você vai ver vários aparelhos importados com preços próximos ao praticado no mercado chinês. Próximos, quando eu estou falando, é considerando a taxação, tá? Porque toda vez que a gente comprava um smartphone, você tinha sempre duas possibilidades, de ser taxado ou de não ser taxado. Normalmente, em 99% das vezes, o aparelho era taxado e, eventualmente, ele não era taxado. Quando ele não era taxado, era lucro absoluto. Você pegava por um pressão absurdo realmente o aparelho. Mas quando ele era taxado, normalmente ele era taxado por volta ali dos seus R$300. Isso quando a Receita não aplicava uma multa, porque ela entendia que o preço do aparelho estava declarado de maneira errada pelo vendedor que mandou o aparelho lá da China e você que recebia aqui no Brasil é que tinha que arcar com essa multa caso você quisesse receber o aparelho, tá? Então, considerando a taxação, um aparelho, por exemplo, de R$1.600 acabava ficando ali em torno dos R$1.900 a R$2.000, dependendo aí da taxa que fosse aplicada. E esse mesmo aparelho pode ser encontrado aqui no Brasil na Amazon, por exemplo, por volta dos seus R$2.200, como é o caso do Poco X5 Pro, tá? Eu trouxe também vídeo aqui no canal já falando sobre ele, vai estar linkado aqui no final desse vídeo também para você dar uma conferida depois. É um aparelho que eu indico bastante, é um excelente custo-benefício, mas o fato é que acabava que ele saía praticamente com o mesmo preço lá da China. É claro que quando esses smartphones são lançados lá na China, normalmente eles trazem um preço muito bom, é uma promoção que normalmente não tem comparação aqui com os preços praticados no Brasil, tá?
mas infelizmente a situação que está acontecendo é essa. Eu estou deixando exibir aí para vocês agora a notificação lá do correio, do próprio correio que o camarada recebeu, que o Luan recebeu. Ele recebeu lá mostrando, tá atualizado na data de hoje, que eu tô gravando esse vídeo, dia 3/4/2023. E lá vocês estão vendo que a Receita tá falando que o produto não foi autorizado a entrar no Brasil e que ele pode sofrer uma dessas situações aí que está sendo descritas, ou ser devolvido, ou ser apreendido, mas independente do que aconteça, o fato é, você fica sem um aparelho, tá? E aí você precisa recorrer ao AliExpress para que ele devolva o valor que você pagou. O fato é o seguinte, o problema ainda está acontecendo e eu não aconselho ninguém a comprar smartphone nesse momento, tá? Pode ser que mais para frente o negócio mude um pouco de cenário, mas atualmente não há perspectiva disso mudar. Inclusive, eles estão cada vez mais fechando o cerco para conseguir angariar mais e mais fontes de arrecadação. E eles estão vendo na importação uma maneira de colocar isso aí para vigorar, entre outras coisas. E tem gente que pergunta o seguinte para mim, bom, mas se não está podendo importar, se as pessoas não conseguem mais importar smartphone, o que está acontecendo? Importar smartphone, tá, gente? Porque qualquer outro produto tem passado tranquilamente, fone de ouvido, smartwatch, não estou sabendo de nada além de smartphones, tablets e eventualmente notebooks também que estejam passando por esse tipo de situação. Fone de ouvido, smartwatch, produtos menores têm passado tranquilamente sem maiores complicações. Mas tem gente que acha que pelo fato do governo estar impedindo que a gente consiga importar smartphones, que ninguém mais consegue importar smartphones. Não é bem assim que acontece, tá, gente? Tem empresas que são cadastradas nesse sistema de importação e essas empresas conseguem fazer as importações normalmente. Elas têm um convênio com o governo onde elas conseguem fazer essas importações. A Amazon, por exemplo, é uma delas. Então é por isso que você vai encontrar relacionado lá na Amazon vários produtos importados. Por quê? Porque primeiro a Amazon é uma empresa de grandíssimo porte que consegue fazer esse tipo de situação, consegue fechar esse tipo de acordo com o governo. E também existem empresas dentro da Amazon, que são os vendedores que estão lá dentro, que são marketplaces, que alguns produtos não são vendidos pela própria Amazon, são vendidos através de outros vendedores que estão lá dentro do site da Amazon, que é o tal do marketplace, tá? É a Amazon ali por trás, ela está garantindo a compra, mas quem está vendendo o produto não é ela diretamente, é um terceiro, mas ela está garantindo a compra para você do mesmo jeito. E aí, essas pessoas também têm empresas e conseguem fazer a importação tranquilamente. Por conta disso, a gente tem produtos importados no Brasil, mesmo que as pessoas físicas não estejam conseguindo importar os smartphones, porque ultimamente tem acontecido essas situações. Então, galera, o que eu indico para vocês? Quer comprar um smartphone? Sugiro que você compre na Amazon, porque a Amazon é uma empresa extremamente reconhecida, é uma empresa gigantesca que garante a compra pra gente, ela tá aqui no Brasil, ela opera aqui oficialmente no Brasil e qualquer problema que você eventualmente venha a ter com a sua compra, a Amazon vai estar ali para garantir você. Eu acho que atualmente é a melhor saída. Vai pagar um pouco mais caro? Vai. Mas aí você vai ter o produto já em pronta entrega, não vai precisar passar por esse perrengue, não vai precisar ficar contando com a sorte se vai passar, se não vai passar, se vai tarifar, se não vai tarifar. O produto tá aqui e vai ser entregue para você. Você vai pagar um pouco a mais por isso, pela comodidade, pela rapidez de você receber o produto prontamente, mas você não vai precisar enfrentar nenhum tipo de problema com relação a isso. Ainda assim, se você pegar esses produtos importados e comparar eles com vários produtos que são vendidos oficialmente aqui no Brasil, você vai ver que esses smartphones têm um grau de competitividade muito grande, porque eles conseguem entregar excelentes especificações com um custo bem mais abaixo do que seria se ele fosse vendido oficialmente. Basta você pegar qualquer produto vendido oficialmente pela Xiaomi do Brasil, por exemplo, e você vai ver, pega o importado e vê o que a Xiaomi vende aqui no Brasil. O mesmo produto, você vai perceber que a Xiaomi vende muitíssimo mais caro do que se você mandar vir da China ou então do que se você comprar na Amazon via importador, que vai estar lá dentro do próprio site da Amazon, tá? Então, eu acho que vale a pena, eu acho que é uma alternativa interessante para quem está interessado nesse tipo de dispositivo, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!